Muito bem, já estamos finalizando e vamos ao que interessa. O artigo 15 do Estatuto do Desarmamento trata do disparo de arma de fogo, ok? Vamos lá. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, ou em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. A pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa. Muito bem. Aqui está dizendo que se você pegar a sua arma e acionar munição, né, disparar a sua arma de fogo, ou de outra maneira, deflagrar uma munição, ainda que artesanalmente, em um lugar habitado, ou próximo a um lugar habitado, ou na via pública, né, você dispara a arma de fogo em via pública, ou de uma maneira artesanal, você consegue explodir, deflagrar uma munição em via pública, ou próximo dessa via pública, né, em direção a ela, né, ou em lugar habitado, ou próximo a esse lugar habitado, né, você vai responder pelo crime, né, de disparo de arma de fogo, uma reclusão de 2 a 4 anos e multa. Observa, se restar provado que esse disparo de arma de fogo tinha, na verdade, a intenção de acertar um desafeto, né, então você atirou na direção de alguém. Restando provado isso, você já não vai mais responder pelo disparo de arma de fogo, vai restar consumido pelo princípio da consunção. Então você vai responder ali pela tentativa de homicídio, né, se você não acertou, tá ok? E não pelo crime de disparo de arma de fogo, mas pelo artigo 121, salvo melhor juízo, acumulado com o artigo 14, parágrafo inciso 2º do Código Penal. Homicídio simples na forma tentada, tá bom? Olha, o parágrafo único traz um artigo, né, traz uma previsão que já foi superada pela ADIM 3112-1, ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O parágrafo único fala que o disparo de arma de fogo, ele é inafiançável, só que não é, não mais. Nós vamos saber isso mais adiante. Tá? O STF diz que é desarrazoado você comparar um disparo de arma de fogo em via pública, próximo dela, né, em lugar habitado, próximo desse lugar, tá? Desarrazoado, não tem cabimento você comparar uma conduta dessa com um crime hediondo. O crime hediondo, via de regra, é inafiançável, tá? E você dizer que um disparo de arma de fogo, né, em via pública, nessas condições, é inafiançável? Não, o STF acha incabível, tá bom? Qual que é a objetividade jurídica? Por que é que foi feito esse artigo? Foi feito para proteger a segurança pública, a incolumidade das pessoas, o seu bem-estar. Quais são os elementos do tipo? O que é elemento do tipo? Né? São as condutas principais desse artigo, que aí te gera a incriminação, tá bom? E os elementos do tipo é disparar, né? Significa atirar, apertar o gatilho da arma de fogo, revólver, pistola, espingarda, garrucha, fuzil, metralhadora, etc. Deflagrando projétil, ok? Ó, a relação de vários disparos em um mesmo momento configura um só delito. Você não vai responder, né, pela reclusão de 2 a 4 anos por tiro. Ah, dei 50 tiros. Reclusão de 2 a 4 anos. Pode ser que você pegue a máxima, 4 anos e multa, ok? Mas não vai responder por crime por tiro, não. É pela conduta. O ato de apertar o gatilho uma ou várias vezes, né? Aí, disparando em via pública, nessas condições, né? Já vai te dar aí a responsabilização, tá? A responsabilização por uma só conduta. Então, a realização de vários disparos em um mesmo momento, tá? Configura um só delito. Não se aplica na regra do concurso formal ou da continuação delitiva dos artigos 70 e 71. Tá? Então não vai aplicar a regra do concurso formal. Se fosse aplicar a regra do concurso formal, iria somar vários disparos de arma de fogo, você ia responder por cada disparo. Não. Você deu 1000 tiros como se tivesse dado 1, tá bom? Então não se aplica a regra do concurso formal ou da continuação delitiva dos artigos 70 e 71 do Código Penal, já que a situação de risco à coletividade é única. O juiz, entretanto, pode levar em conta o número de disparo na fixação da pena base, como eu disse, em face da maior gravidade da conduta. Ok? Muito simples, né? Bem tranquilo. Vamos continuar aqui. O projétil tem de ser verdadeiro. A deflagração de balas de festim não configura a infração porque não causa perigo. Tá bom? Então a segunda conduta típica. Então, se você quer assustar os outros na rua, pega sua arma, pega balas, né? Tá escrito balas. Pega munição de festim e prega fogo pro lado dos outros. Para assustar, não vai te dar nenhum BO. Ainda mais se você tiver o porte de arma, tá bom? Vai responder o quê? No máximo uma ameaça, né? Mas não vai responder o porte legal, também não vai responder por disparo de arma de fogo. Porque o projétil não é verdadeiro, é festim, tá bom? A segunda conduta típica prevista consiste em acionar munição, que significa que de outra forma detonar essa munição, deflagrar ela, tá bom? Cartucho, projétil. Não se confunde munição com artefato explosivo, como bombas e dinamite, cuja detonação constitui crime mais grave, previsto no artigo 16, parágrafo 1º, inciso 3º do Estatuto do Desarmamento, ou com a deflagração perigosa e não autorizada de fogos de artifício, que constitui contravenção penal descrita no artigo 28, parágrafo único da Lei das Contravenções Penais. De acordo com o tipo penal,
O fato só constitui crime se ocorrer em lugar habitado ou em suas adjacências e em via pública ou em direção a ela. Então, aqui o material traz para nós essa explicação. Só vai ser crime se o fato ocorrer em lugar habitado ou próximo ao lugar habitado, em via pública, tem que ser em via pública ou em direção a ela. Então, por isso, o próprio artigo, né, o próprio artigo 15 diz disparo de arma de fogo. Né? Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou próximo desse lugar. Em via pública ou em direção a ela. Tá? Não são dois crimes. Olhando parece que tem dois casos. Disparar arma de fogo em lugar habitado ou próximo ao lugar habitado. E outro disparar em via pública ou em direção a essa via pública. Não. Você tem que disparar arma de fogo em via pública ou em direção a ela em lugar habitado. E se você disparar arma de fogo em via pública, tá? E esse local não for habitado, não configura. O que vai fazer configurar o crime de disparo de arma de fogo é você disparar em via pública ou em direção a essa via pública, desde que esse lugar seja habitado, né? Ou tenha próximo a esse lugar pessoas, né? Tem aí nas suas adjacências pessoas habitando, tá bom? Então é disparar a arma de fogo em via pública ou em direção a ela, em lugar habitado ou que tenha pessoas nas suas adjacências, ok? Então, vimos aqui, de acordo com o tipo penal, o fato só vai constituir crime se tiver essas duas situações casando, ok? Se o crime ocorrer em lugar habitado ou em suas adjacências e em via pública ou em direção a ela, ok? Assim, se uma cidade ou vila tiver totalmente evacuada, por exemplo, para a futura instalação de uma hidrelétrica e depois disso alguém efetuar disparo no meio de uma das ruas, o fato será atípico, porque apesar de ter ocorrido em via pública, o lugar não é habitado, ok? Lugar habitado é aquele onde reside um núcleo de pessoas ou famílias, pode ser uma cidade, uma vila, um povoado, etc. Adjacências de local habitado é o local próximo àquele. Então, adjacência de local habitado é o local próximo ao local habitado, né? Não se exige que seja dependência de moradia ou local contíguo, ou seja, casinha, casinha, casinha. Pode ser uma casinha aqui, outra lá longe, tá bom? Bastando que seja perto do local habitado. Por consequência, disparar em local descampado ou em uma floresta distante de local habitado não configura infração, tá bom? Tratando-se de local habitado ou suas adjacências, é necessário que o fato ocorra em via pública. Tratando-se de local habitado ou suas adjacências, é necessário que o fato ocorra em via pública ou em direção a ela. Pessoal, tem uma crítica muito grande sobre essa explicação do material, mas eu não vou manifestar aqui para não gerar confusão, tá bom? Só diga-se de passagem que fixe que eu tenho outro entendimento, enfim. Via pública é o local aberto a qualquer pessoa, cujo acesso é permitido. E todo local aberto ao público, quer por destinação, quer por autorização de particulares, tá bom? Então, via pública é todo lugar aberto a qualquer pessoa, cujo acesso é sempre permitido, tá? É todo local aberto ao público, quer por destinação, quer por autorização de particulares. Exemplo, rua, avenida, praça, estradas. Nos termos do texto legal, também existe o crime quando o disparo não é efetuado na via pública, mas a arma é apontada para ela, como por exemplo, do quintal de uma residência em direção à rua. O disparo é efetuado para o alto, para comemoração de gol do time em festa junina ou por outra razão qualquer, caracteriza o crime, desde que seja feito em via pública ou em sua direção. Então você está dentro da sua casa, o material está dizendo, você está dentro da sua casa, atira para cima, não é considerado disparo de arma de fogo, tá? Em via pública. Porque o disparo é efetuado para o alto, né? Para comemoração de gol do time, em festa junina, por outra razão qualquer, caracteriza o crime, desde que seja feito em via pública ou em direção a ela. O delito em análise também é de perigo abstrato. Não precisa que essa munição acerte alguém, não precisa machucar ninguém. Só de você disparar esse perigo de dano, ele é presumido pela lei, por isso é considerado um crime de perigo abstrato. Não precisa ser um perigo concreto. Não precisa que alguém se machuque, tá bom? Então, o delito em análise também é de perigo abstrato, em que não é necessária prova de que pessoa determinada tenha sido exposta a risco. O perigo é presumido porque o disparo em via pública ou em direção a ela, por si só, coloca em risco a coletividade. Quem dispara, lá posteriormente nós vamos ver se é possível a tentativa, né? E eu já adianto assim, quando que você vai saber se é possível a tentativa? Via de regra, todo crime doloso, onde você tem intenção de fazer aquilo, ele admite tentativa. Crimes culposos não admitem tentativa. Imagina, eu atropelei alguém acidentalmente. Eu tentei atropelar? Não, porque se eu tivesse tentado, era doloso, não era culposo. Agora, eu disparei a arma de fogo na via pública ou em direção a ela. Eu quis disparar, né? Ora, eu quis pegar a arma e apertar o gatilho. Eu quis pegar e apertar, né? Ora, se eu quis fazer um BO desse, eu tenho um dolo. Agora, se eu apertei o gatilho e não saiu munição, tentativa, tá bom? Se for flagrado nessa condição, tentativa. Nós vamos ver, lá para baixo vai ter explicação. Vamos lá.
O delito em análise também é de perigo abstrato, em que não é necessária a prova de que pessoa determinada tenha sido exposta a risco. O perigo é presumido, porque o disparo em via pública ou em direção a ela por si só já coloca em risco a coletividade. Quem é sujeito ativo? Quem pode praticar esse crime? Qualquer um que tem uma arma na sua mão ou uma munição que possa disparar, tá bom? Qualquer pessoa, portanto, é um crime comum. Quais são os sujeitos passivos? Quem é que pode sofrer o dano? Em primeiro lugar, a coletividade, né? É uma mega cena. Você dá um tiro para cima, um tiro dispara em via pública, ou em direção a ela pode pegar alguém, né? Uma loteria. Então, em primeiro plano é a coletividade. Em segundo, as pessoas. Então, em primeiro plano é a coletividade, né? A sociedade como um todo. Em segundo, as pessoas que eventualmente tenham sofrido perigo de dano decorrente do disparo da arma. Consumação. Quando é que se consuma o disparo de arma de fogo ou a deflagração de munição? No momento em que ocorre o disparo ou quando a munição é acionada por qualquer outro modo. Tranquilo. Tentativa. Lembra que nós falamos? Tentativa é possível. Exemplo. O agente aperta o gatilho do revólver, mas o disparo não ocorre porque outra pessoa repentinamente segura o tambor da arma, impedindo que gire, que inviabiliza o disparo. Absorção. A própria lei somente confere autonomia ao crime de disparo de arma de fogo quando essa conduta não tem como objetivo a prática de outro crime. Para não ficar extensa a explicação, já vou dizer logo aqui. A absorção está dizendo o princípio consagrado no ordenamento jurídico denominado consunção. O que é consunção? É consumir. Se eu pego, né, uma faca e meu desejo é de matar, denominado animus necandi, eu tenho vontade de matar. Pega a faca e pratico várias lesões corporais, várias facadas na pessoa, até a pessoa morrer. Eu vou responder por lesão corporal? Não, eu vou responder somente pelo que eu queria fazer, que é o homicídio. Tá? Então, as lesões restaram absorvida, consumida, desaparecida, desprezada pelo crime mais grave, que é o crime de homicídio que eu quis praticar. Aí a lesão corporal foi absorvida, consumida pelo crime de homicídio. De igual sorte, se eu pego a minha arma, ok? E disparo a minha arma, né? Em direção à via pública, na direção de uma pessoa que eu não gosto. A minha intenção é acertar aquela pessoa. Vai considerar disparo de arma de fogo? Não. Ah, não acertou. Mas, se acertasse, o que eu queria fazer? Causar lesão? Não, eu vou responder direto tentativa de homicídio. Artigo 121, tá? Lá acumulado com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal, tá bom? Então é isso. Então, a absorção. A própria lei somente confere autonomia ao crime de disparo de arma de fogo quando essa conduta não tem um segundo objetivo, né? Que é a prática de outro crime. Assim, quando o autor do disparo visa, por exemplo, matar alguém, responde por homicídio, consumado ou tentado, dependendo do resultado. Se a intenção do agente é matar a vítima, mas o disparo não atinge, temos a chamada tentativa branca, também incruenta, de homicídio. Se o disparo e a morte ocorrem no contexto fático de um roubo, o agente responde por crime de latrocínio, com certeza, que é o matar para roubar. Vamos lá, posse e disparo.